Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri. O que eu trato aqui no meu canal? Direito penal, processo penal e legislações pertinentes. Quem que eu ajudo? Qual que é o meu objetivo? Ajudar advogados, estagiários e acadêmicos de direito. Se você se encontra nesse nicho, aqui é o local. Tá? Minhas aulas são voltadas a atingir, a auxiliar esse tipo de público. Eventualmente, se você faz concurso, talvez eu não seja a pessoa indicada. Às vezes uma matéria ou outra posso te auxiliar, mas não é o meu intuito. Seja bem-vindo a você que está aqui acompanhando a nossa aula. E o que eu vou falar na aula de hoje? Teses do STJ. O STJ ela tem jurisprudência em teses. É uma vertente de publicações de entendimentos do STJ sobre determinados temas. E tem um tema em específico muito importante, que é a tese do STJ, edição número 111, que fala de provas no processo penal. Tem algumas peculiaridades sobre algumas provas. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre assistente de acusação e sobre o acesso a provas dentro do celular. Quando o indivíduo é preso e a polícia pega esses dados contidos dentro do celular, pode ser utilizado como prova? É legítimo ou não é legítimo? O assistente de acusação ele pode participar ativamente do processo arrolando testemunhas? Qual o momento para esse assistente de acusação arrolar testemunhas? Se ele arrolar fora do prazo, e aí existe a preclusão, essas testemunhas não vão poder ser ouvidas. Então existe uma série de peculiaridades nesses casos e vai ser o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos dispor sobre essas teses do STJ, edição número 111, que fala sobre provas no processo penal. Não custa lembrar, e se você gosta também de utilizar outras redes sociais, nós estamos presentes também em várias outras, Instagram, Telegram, temos a nossa comunidade, muito importante lá no Telegram. Você pode clicar aqui no link que nós vamos descrever e você vai entrar para a nossa comunidade lá. Ah, eu gosto mais do Twitter, estamos falando do Twitter. Facebook, também estamos lá. E nessas outras redes sociais, nós disponibilizamos aulas mais curtas, mas também você vai poder ter acesso a elas se você ingressar nessas outras redes sociais. Então começa a nos seguir lá também, se você tiver interesse, vai ter acesso a outras aulas, a outro formato de aula. Lá no Instagram, por exemplo, no Twitter, são aulas mais curtas, a gente posta lá diariamente. Aqui no nosso canal, de 2 a 3 vezes por semana aqui no YouTube, mas lá são aulas mais curtas e diárias. Todo dia tem uma dica nova lá para você. Então se você quiser ter acesso a nossas outras redes sociais, a mais conteúdo, a mais formatos de aula, basta ir aqui abaixo na descrição desse vídeo e aqui clicando lá você vai ser automaticamente redirecionado para as nossas outras redes sociais. Um recado importante também, toda vez que a gente começa a aula, nós vamos subir aqui na tela o material PDF. Professor, posso ter acesso a ele? Só se você se inscrever na nossa comunidade. Tá? Esse material PDF ele é restrito a quem está inscrito na nossa comunidade. Quem não está inscrito, infelizmente, não vai ter acesso a esse material PDF. Aqui abaixo também na descrição desse vídeo, nós colocamos um link. Basta clicar lá, você vai inserir seu e-mail, vai se inscrever na nossa comunidade. O que vai acontecer depois? Toda vez que uma aula nova for ao ar, você vai receber um e-mail notificando você que uma aula nova foi ao ar, o tema dela, e além disso, nesse mesmo e-mail, nós vamos encaminhar o material PDF para você, caso você queira ter acesso, para poder complementar os seus estudos. Aí você clicando lá, você já vai fazer o download do material e vai estar acompanhando todo o nosso conteúdo, todas as nossas aulas. Tá? Então é importante, se você quiser ficar mais próximo a gente, segue lá nas outras redes sociais, entra para a nossa comunidade, receba o material PDF. E além disso também, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho lá das notificações para toda vez que uma aula for ao ar, você também ser notificado pelos dois jeitos. Porque às vezes o e-mail pode falhar, mas se inscrevendo e ativando a notificação é um meio infalível, certo? Vamos entrar no tema da nossa aula então, provas do processo penal, teses do STJ, edição número 111. Teses do STJ, edição número 111. O que são essas teses do STJ? O STJ, ele publica jurisprudência em forma de teses. Existem diversas teses importantes para serem estudadas e hoje eu vou trazer para vocês as teses do STJ, edição número 111, que trata sobre provas do processo penal. O pilar da aula de hoje são 2 pontos. Primeiro, assistente de acusação pode arrolar testemunha ou não? E segundo ponto,
aquelas provas, arquivos e mídias, pegos, né, adquiridos diretamente nas mídias e nos arquivos dentro do celular da pessoa que foi presa, podem ou não podem ser utilizados como prova dentro do processo. A aula de hoje se baseia nesses dois pontos importantes. Primeiro, a assistente de acusação pode ou não pode arrolar testemunha. E segundo ponto, as mídias dentro do celular podem servir como provas. Esses dois pontos nós vamos, a partir deles, realizar a aula de hoje. Primeiro ponto, a primeira tese aqui do STJ, nessa edição número 111, é a seguinte: é possível arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação, artigo 271 do CPP, desde que respeitado o limite de 5 pessoas previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal. Logo, o assistente de acusação, o assistente de acusação pode ou não pode arrolar testemunhas? Pode. Tá? Essa é a primeira tese aí dessa edição número 111. É possível o arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação, desde que respeitado o número de 5 pessoas previsto no artigo 422. Não há qualquer dúvida. O assistente de acusação pode arrolar testemunha? Pode, não há qualquer problema. Qual é o limite para que o assistente de acusação possa arrolar as testemunhas? Qual o limite? 5 pessoas. Não pode arrolar mais do que 5 pessoas. Inclusive é o segundo ponto aqui. Ó. De acordo com o artigo 271 do Código de Processo Penal, como auxiliar do Ministério Público, o assistente de acusação tem o direito de produzir prova. Tá? Não é limitado só às partes no que tange ao Ministério Público e à defesa. O assistente de acusação, como auxiliar do Ministério Público, ele também tem o direito de produzir prova. E, por consequência, ele também pode arrolar testemunhas. Pois, caso contrário, não teria como exercer seu papel na ação penal pública, doutrina, precedentes do STJ e do STF. Então não há qualquer dúvida, o assistente de acusação, como auxiliar do Ministério Público, é aquela figura estranha ao advogado, porque ele sempre faz às vezes da defesa, sempre vai defender o réu. Mas, em casos peculiares, como no caso do assistente de acusação, o advogado adota a roupagem do Ministério Público, ajudando a acusar o réu, pedindo a sua condenação. Na qualidade de assistente de acusação, o assistente de acusação, ele tem o direito de produzir prova, inclusive de arrolar testemunha. Então não há qualquer dúvida com relação a isso aí. A primeira tese fixada aqui no STJ, é possível arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação, artigo 271 do CPP, desde que respeitado o limite de 5 pessoas previsto no artigo 422. Tem o direito de produzir prova e, portanto, arrolar testemunha também. E um ponto importante aqui dentro desses julgados é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Rol intempestivo. Rol intempestivo. O que vai acontecer aqui nesse rol intempestivo? Deixa eu só subir um pouquinho. O que é o rol intempestivo? Existem muitos recursos contra o assistente de acusação que acaba arrolando essas testemunhas em momento posterior ao prazo. Ou seja, esse apontamento, esse arrolamento de testemunhas é intempestivo. Aconteceu a preclusão, foi fora do prazo. O que pode acontecer nesses casos? É importante essa edição número 111, deixa eu olhar aqui, 111, essa edição número 111, porque ela trata da produção de provas e ela traz um ponto importante. E se o assistente de acusação arrolar de maneira intempestiva? Mas o assistente de acusação tem prazo? Tem prazo. Quando ele entra no processo, ele pega o processo no estado em que está e dali para frente ele toca. E ele não pode a qualquer momento arrolar testemunha. Tem um prazo certo e nós vamos já falar mais para frente. Mas o ponto crucial aqui, se o assistente de acusação arrola essas testemunhas de maneira intempestiva, o que vai acontecer? Será que essas testemunhas podem ser ouvidas ou não podem ser ouvidas? O que vai acontecer no processo? Aqui, essa parte aqui, 3, foi um julgamento aqui, ó. Agravo regimental no RHC 089-886 SP, relatoria do ministro Jorge Mussi, julgado em 21/11/2017. O que aconteceu nesse julgado aqui? Ó, ainda que se possa considerar o rol de testemunhas do assistente intempestivo, visto que é apresentado após a resposta à acusação ofertada pelo réu, o certo é que a simples possibilidade de tais pessoas serem ouvidas como testemunhas do juízo afasta a ilegalidade suscitada na impetração, uma vez que, ao deferir a produção da prova oral, o togado, o juiz, de origem, reputou-se necessária para o deslinde da controvérsia,
motivo pela qual pode ser colhida nos termos do artigo 156 e 209 da Lei Penal Adjetiva, precedentes do STJ. O que vai acontecer nesse caso aqui em específico? Mesmo que o rol seja intempestivo, ou seja, o momento adequado, nós vamos discutir mais à frente aqui, é até antes da apresentação da resposta à acusação. E se o assistente de acusação apresenta esse rol depois da apresentação da resposta à acusação, ou seja, de maneira intempestiva, essas testemunhas não vão ser ouvidas? Segundo essa edição aqui do STJ, esse julgado específico, a simples possibilidade dessas testemunhas serem ouvidas como testemunhas do juízo, porque as partes arrolam suas testemunhas, acusação, defesa, mas o juiz pode ouvir outras pessoas como sendo testemunhas do juízo. Então, se o juiz analisar e verificar que aquelas pessoas são importantes para o processo, mesmo que o rol seja intempestivo, o juiz pode autorizar, verificando, obviamente, a necessidade de oitiva dessas pessoas, ele verificando que é de suma importância, ele vai fazer o quê? Vai ouvi-las como testemunhos do juízo. Ah, mas é intempestivo. Tá bom, não vai ser ouvido por parte do Ministério, do assistente de acusação. Estou confundindo, assistente de acusação e Ministério Público. Tá bom, não vai ser ouvido na qualidade de testemunho do assistente de acusação, mas pode ser ouvida pelo juízo. E eu vou ouvi-las como sendo testemunho de juízo. E aí não há que se falar em tempestividade. E é mais ou menos isso que frisa esse julgamento aqui. A simples possibilidade de tais pessoas serem ouvidas como testemunhas do juízo afasta a ilegalidade suscitada na impetração de eventual intempestividade desse rol. É muito importante esse ponto. Você pode tanto combater o assistente de acusação, como se você tiver nessa qualidade, você pode também suscitar que o seu rol não é intempestivo. O ponto importante vai haver a verificação pelo magistrado da real necessidade de ouvir essas pessoas. Se ele achar que é imprescindível, ele pode ouvir como testemunha do juízo, sem problema nenhum. Vai pegar as testemunhas, vai ouvi-las como testemunhas do juízo e vai tocar o processo procedente ao oitiva dessas testemunhas. Então esse é um ponto importante também. O rol intempestivo vai afetar, vai fazer com que essas testemunhas arroladas pelo assistente de acusação não sejam ouvidos? Não, não vai fazer isso. Porque se o juiz autorizar, ele pode até ouvir elas como sendo testemunhas do juízo, não acarretando qualquer prejuízo para o processo. O rol intempestivo não vai afetar negativamente se o juiz aceitar essas testemunhas. Qual o momento adequado para apresentar rol de testemunhas por parte do assistente de acusação? O assistente de acusação ele pode entrar em qualquer fase do processo, mesmo que seja em grau recursal, até antes do trânsito em julgado. Até antes do trânsito em julgado, qualquer momento em que se encontra o processo, ele pode ingressar. E ele vai pegar o processo no momento e na fase que se encontra. Ele não pode reivindicar fatos que já passaram. Se ele entrou a partir da fase recursal, ele vai poder, se dentro do prazo, analisar e também propor os recursos, a depender do caso, a depender até da inércia do Ministério Público. Mas ele vai pegar dali para frente. Do que acontecer, ele não pode reclamar nada. Tá? Ele só vai pegar dali para frente e ele vai arguir o que é possível para ele dentro dos recursos. Mas dali para trás, não. Então, o assistente de acusação, no momento que ele entra no processo, ele vai pegar no estado em que se encontra. E qual o momento adequado, até quando o assistente de acusação pode apresentar rol de testemunhas? A previsão do artigo 269 do CPP, o assistente receberá a causa no estado em que se achar, não constitui óbice para as inquirições das testemunhas arroladas pelo assistente de acusação, à luz do princípio da busca de verdade real. Sobretudo porque o juiz da causa, quando entender necessário, pode ouvir testemunhas além das indicadas pelas partes. É a parte inicial que nós falamos. Ainda que se possa considerar rol de testemunha assistente intempestivo, visto que foi apresentado após a resposta à acusação, ofertado pelo réu, o certo é que a simples possibilidade de tais pessoas serem ouvidas como testemunho do juiz afasta a legalidade. É o mesmo que eu coloquei aqui atrás. Fato é, intempestivo, visto que é apresentado após a resposta à acusação. Ou seja, qual o momento, então, analisando a contrário sem esse julgamento, qual é o momento, até quando o assistente de acusação pode apresentar esse rol de testemunhas? Até a resposta à acusação. Ele deve apresentar até a resposta à acusação. Se ele apresentar depois da resposta à acusação, o que vai acontecer? Pode se considerar intempestivo? Pode, sem problema nenhum. Pode se considerar intempestivo esse rol. Mas, se o juiz admitir a oitiva dessas pessoas, na qualidade de testemunhas do juízo, não há qualquer tipo de problema. Então, como que vai acontecer? O assistente de acusação, até a resposta à acusação, deve apresentar o rol de testemunhas. E se não fizer até a resposta à acusação? Pode apresentar depois? Pode, mas aí vai ficar a critério do juiz aceitar ou não a oitiva dessas pessoas.
Se aceitar, vai ouvir, pode ouvir como testemunho do juízo, então não vai falar que é ilegal o ato. E se ele achar que não é imprescindível, ele vai falar que ele não vai ouvir. E aí o rol intempestivo não há o que se fazer, não há como manejar eventual recurso, porque esse rol está fora do prazo. Vai ficar mais a cargo do juiz aceitar ou não. Se o juiz aceitar, não há que se falar nem em rol intempestivo, porque pode ser ouvido como testemunho do juiz. Agora, se o juiz não aceitar, porque é intempestivo, aí não há que se falar nada, não há o que se fazer, porque de fato esse rol está sendo apresentado fora do prazo. E o prazo é até a resposta à acusação. Vamos dar continuidade. Segundo ponto da aula. É ilícita a prova colhida mediante... Essa é a segunda tese fixada, tá, nessa edição número 111. É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho celular relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos WhatsApp e obtida diretamente pela polícia sem prévia autorização judicial. O que a gente passa a entender dessa tese fixada aqui pelo STJ? Para que o aparelho celular do indivíduo seja analisado e daí sejam retiradas essas informações para que sirvam como prova em seu desfavor, é preciso uma autorização judicial ou anuência desse indivíduo. Se não há anuência desse indivíduo em pegar essas mensagens, se não há autorização judicial, segundo essa tese fixada pelo STJ, essa prova extraída, seja SMS, seja WhatsApp, ela vai ser ilícita. Tá? Não é possível utilizar essas provas aí em desfavor do réu. É isso que diz essa tese fixada pelo STJ. Ó. É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho celular relativos a mensagens de texto, WhatsApps, obtido diretamente pela polícia sem prévia autorização judicial. Exige-se a autorização judicial ou a permissão da pessoa que está sendo presa. Olha que importante esse aqui, essa jurisprudência aqui, ó, habeas corpus 433.930, Estado do Espírito Santo, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Julgamento 19/6/2018. Vamos lá, o que fala esse julgamento aqui? Quanto à suposta nulidade da prova, a situação retratada nos autos não se encontra albergada pelo comando do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, o qual assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra do sigilo telefônico por ordem judicial, nas hipóteses da forma estabelecida na Lei 9.296 de 96, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Note-se que não foram interceptadas as comunicações telefônicas, nem mesmo as mensagens armazenadas no aparelho celular dos acusados, razão pela qual não há que se falar em inobservância do artigo 7º, inciso 2, inciso 3 da Lei tal, da Lei 12.965, a qual estabelece os princípios e garantias e deveres para o uso da internet no Brasil. Aqui nesse julgamento, a primeira consideração que ele fala é o quê? Essas mensagens e essas provas, elas não foram interceptadas. E por isso não há que se falar na inobservância desse artigo aqui e dessa lei, tá? Artigo 7º, inciso 2. Aí a ressalva importante nesse julgamento fica por parte desse segundo momento aqui. Ó, contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares, decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagem SMS, programas, aplicativos, WhatsApp, ou mesmo correio eletrônico, por dizerem respeito à intimidade, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são de toda forma invioláveis. Nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, só podendo ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 3º da Lei 9.472 de 97 e artigo 7º da Lei 12.965. SMS e WhatsApp está protegido pela inviolabilidade à vida privada do indivíduo, tá? Ou até mesmo correio eletrônico, que é o e-mail. Esse julgado aqui, essa parte é importante. Mensagem de SMS, programas ou aplicativo de troca de mensagem, como WhatsApp, ou mesmo por correio eletrônico, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são de toda forma invioláveis no termo do artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Então, essas mensagens são invioláveis. São invioláveis, só podendo ser invadidas e capturadas para serem utilizadas como prova quando há expressa autorização judicial. Quando não há autorização judicial, essas mensagens violam a intimidade do indivíduo e recebem essa proteção constitucional. Se forem violadas, né, se forem capturadas de maneira indevida, ao arrepio do que diz a Constituição Federal, essa proteção, essas provas não poderão ser utilizadas. É isso que diz esse comando aqui
desse julgamento, é uma parte importante dessas teses aqui do STJ, edição número 111. Tá? Os dados armazenados nos aparelhos celulares de envio ou recebimento de dados via SMS ou programas e aplicativos, como por exemplo o WhatsApp, ou mesmo por correio eletrônico, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são de toda forma invioláveis nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Essas provas, esses documentos não poderão ser utilizados, a não ser que haja uma autorização judicial para que essas provas possam ser capturadas, pegas e utilizadas em favor do indivíduo. Sem essa autorização judicial, se esse ato for realizado, está violando um comando constitucional, uma proteção constitucional que recebe essas mensagens dentro do celular. Ponto importante dessa segundo ponto fixado por essas teses aqui, edição número 111 do STJ. E aqui na sequência, só para falar na parte final, o seguinte: ambas as turmas da sessão desse tribunal entendem ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes do aparelho celular, decorrente de mensagem SMS, ou conversa WhatsApp, mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante sem prévia autorização judicial. Tá? Habeas corpus 433.930, Espírito Santo, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma do STJ. Já estou viajando aqui, hein? STJ. Tá? Informações importantes acerca da colheita de provas. Realizou flagrante, tá? Realizou flagrante e obteve essas mensagens aqui de maneira indevida, sem autorização judicial, passível de nulidade o ato, porque desrespeita uma proteção constitucional conferida a essas mensagens trocadas por aplicativo, WhatsApp e até e-mail. Tá? Para a violação desse direito constitucional, dessa proteção e acesso a essas informações, é preciso autorização judicial. Sem autorização judicial, não é possível obter esses dados aí. Qualquer ato contra esse comando, esse entendimento constitucional, é passível de nulidade. Essa foi a aula de hoje sobre provas, processo penal, sobre essas teses do STJ. É importante você verificar a jurisprudência em forma de tese, edição número 111 do STJ. Dá uma olhada lá, sempre tem informações bem relevantes para o mundo jurídico, principalmente de penal e processo penal. As legislações são sempre constantes, sempre mudando. É importante, se você tiver curiosidade, olhar essas teses aí para analisar e ver o posicionamento dos tribunais, até para você se embasar. Quando for estudar algum ponto, quando for se manifestar em qualquer tipo de processo ou analisar um caso, você já vai ficar a par do que os tribunais superiores têm entendido com relação a esses pontos. Eu espero muito que você tenha gostado da aula de hoje e eu te encontro no nosso próximo encontro. Um grande abraço!